que era um copista. Basicamente o que ele fazia era copiar livros. E ele, desempregado, recebeu uma proposta de ser enfermeiro de um doente no interior, de cuidar de uma pessoa doente no interior. Quando ele chega nessa cidade, todo mundo adverte ele que ele está doente, que é um velho, por ser um homem insuportável, estúrdio, exigente, enfim. Nem os amigos dele o suportavam. No começo ele é tratado aos poucos, né? Lentamente. E ele vai sendo, decorrer que a história passa, sendo mais destratado, né? Mais maltratado. Até que numa raiva suprema assim, o doente joga um prato de mingau nesse enfermeiro. E o enfermeiro vai até ele e ameaça estrangular e o estrangula mesmo. Quando ele volta para a cidade, ele descobre que o doente era muito rico e deixou toda a riqueza, toda a herança para ele. De começo ele se sente muito culpado, né? Porque ele matou o doente e a herança do doente foi para ele. Mas depois ele começa a se convencer de que ele salvou o doente. O conto ele é narrado em primeira pessoa e tem como narrador o próprio protagonista, que é o enfermeiro que matou o cara. E no momento em que o enfermeiro está contando a história para o interlocutor, ele está na mesma situação que o doente, velho morrendo, contando a história. E uma grande jogada de Machado de Assis é que no começo do conto, e como o conto narra um assassinato, ele pede que o leitor perdoe ele antes mesmo dele começar a contar o que aconteceu. Isso acaba gerando empatia, uma cumplicidade com o leitor, que é uma grande estratégia do autor Machado de Assis, né? E eu recomendo que vocês vejam o vídeo 5 contos existenciais, O Enfermeiro, de Machado de Assis. Nosso segundo conto é A Igreja do Diabo. É um conto que ele é muito interessante porque o protagonista é o próprio diabo e fala sobre como ele é chateado por Deus ter uma igreja e ele não ter uma. Um trecho do conto ele acaba criticando o alto preço de se ir ao céu, quanto temos que pagar para irmos ao céu. E aí o diabo é expulso do céu e vai para a terra e começa a organizar a sua própria religião, que condena todas as formas de respeito. E depois de um tempo, ele descobre que seus seguidores, na verdade, não o seguiam totalmente e acabavam praticando as suas antigas virtudes, que são as boas virtudes. O conto fala sobre uma eterna contradição humana, que seria algo como tendência humana a praticar o que é proibido, seja ter por natureza um instinto, uma tendência, o ser humano ter uma tendência de praticar algo que seja proibido. E como na religião que o diabo criou era proibido ser bom, as pessoas acabavam praticando o bem. E isso é o mais engraçado da história. O conto, em um resumo, ele é basicamente uma grande crítica à Igreja Católica.